Podcast Fortalecendo a Fé está começando mais um programa com o nosso pastor Sérgio Gaspar e nossa irmã Mari. Acertei o nome? Isso. Marquinho, o que você fala dos nossos convidados de hoje, Marquinho? Pelo jeito a gente sabe que hoje vai ser boa a conversa, né? Pessoas já com carreira, né? Experiência na presença de Deus. Vamos só aguardar para ser edificado. Em nome de Jesus. Isso mesmo. Graças a Deus. Obrigado, pastor. Obrigado, Mari, pela presença de vocês. Eu sei que é muito corrido. O pastor acabou de sair de uma pregação hoje e veio correndo para cá para nos atender. Muito obrigado, meu. O pastor é presidente da sede de Madureira? Não. Hoje eu sou só pastor itinerante lá. Trabalhamos com trabalho de cura de vida e libertação e viajamos para fora para ministrar. Né? E a irmã Mari, sempre nos acompanhando também, foi uma das nossas cooperadoras, bem dizer ali, uma dos braços auxiliares do nosso trabalho de dia com Deus, tarde da bênção e noite da vitória, né? Que acompanha também a nossa querida missionária irmã Jerusa e a irmã Joana, e também a irmã Lisier Mari, que está ali atrás, que é a minha companheira, né, juntamente com o seu filho Sérgio Gaspar Júnior, que é o filho. São essas irmãs que nos acompanharam há muitos anos ali na cidade de Limeira, com a presença que é o nosso pastor Elias do Bonfim Amaral, que é o nosso presidente, né? E nós somos apenas servos ali. Bem, pastor. Irmã Miri, a senhora quer se apresentar? Bom, meu nome é Mari. Sou evangelista também na sede da Madureira. Quero primeiramente agradecer a Deus pelas suas vidas, né? Que Amém. Eu creio que Deus nunca faz nada em vão. Amém. Deus nos trouxe até aqui porque tem algo para fazer. Glória e a eu Deus. Creio que é algo especial. Amém. Eu louvo a Deus por isso, viu? Deus abençoe. Amém. O senhor sempre está pregando por aí, né? Conhecendo lugares, igrejas e povo de Deus. Fala um pouco sobre essa caminhada de pregador, né? Levar a mensagem de Deus. É difícil? Como que é o desafio dessa caminhada? Como que? Meu querido Claudemir. Irmão Claudemir, evangelista Claudemir, né? Isso daí já está profetizando já. Na verdade, o que ocorre? A gente começou a nossa caminhada ainda bem novo, né? Com a minha mãe Enedina, que, por visto, até o dia de hoje, ela ainda é diaconisa da igreja. Que bênção. E a minha mãe, nós morávamos no interior do estado do Rio de Janeiro, e ali a gente começamos a fazer a obra do Senhor com a minha mãe. Nós andávamos numa Kombi com o querido amigo, companheiro pastor Josias, foi um dos pastores que orou pela minha vida para que Deus trouxesse eu a viver, né? E a gente começou, ali à base dos seus 6 anos de idade, caminhar com a minha mãe para oração, para o jejum, entendeu? E a gente tinha, assim, quando estava no interior, um grupo que era eu, minha mãe, meu falecido pai, meus irmãos, que era a família do conjunto Valdemar Gaspar. E nós tocava pandeiro, meu pai tocava acordeon, 8 baixo, não havia microfone e nós cantávamos no gogó mesmo. No gogó, né? E eu via Deus fazer muita coisa. Depois nós fomos para a cidade maior, né, que saímos do estado do Rio, que era um interior, viemos para a cidade grande. E na cidade grande nós fomos conhecer o que era bateria, o que era guitarra, o que era o microfone. Tanto é que, visto eu e meu irmão Marcelino, que hoje mora no Rio de Janeiro, no quilômetro 40, nós conseguimos estourar uma caixa de som, PE, né, que eram 8 caixas colocadas, 4 de um lado e 4 do outro. Nós conseguimos estourar pela voz e a corda vocal e o louvor que nós cantávamos. Não imagina a altura que foi isso aí. Então, nós conseguimos fazer essa proeza.
E aí o irmão falou assim, gente, pelo amor de Deus, vocês precisam dar um tom mais baixo para vocês poderem louvar, porque não tem som que aguenta. Então essa foi a nossa caminhada. É benção, né? Deus depois levou meu pai e minha mãe conseguiu domar e conseguiu dar vida e voz a 12 filhos. 12 filhos? Deus tudo levou, morando junto? Tudo morando junto. Deus levou 2, mas nós conseguimos permanecer firmes no caminho do Senhor. Ô pastor, esses seus irmãos, tá tudo no caminho do Senhor? Olha, Deus levou alguns e os outros hoje estão todos firmes no caminho do Senhor. Glória a Deus. Entendeu? É difícil, né? Permanecer 12 assim. Mas Deus guarda, né? Deus tem promessa. Quando Deus tem promessa, o inimigo não consegue afastar todos, né? E a irmã? Eu não nasci num berço evangélico. Não? Eu vim para Jesus numa família totalmente destruída. Meu pai bebia muito. A senhora, desculpe, a senhora acha mais fácil nascer no berço evangélico ou não? Não entendi. Acha mais fácil nascer no berço evangélico? Ou eu acredito que o trabalhar é de Deus, porque a chamada é dele, né? E ele me chamou num tempo aceitável. E eu agradeço a Deus porque depois que eu fui para Jesus, meu pai também se converteu. Largou de tudo aquilo que ele fazia de beber. E o Senhor começou a salvar meus irmãos. Mas antes disso... Antes disso eu era católica e minha mãe não queria saber de crente. Ah, não. Então detalha mais essa história. Então, assim, a minha mãe demorou muito para se converter. Minha mãe até chegou a ir na igreja. Inclusive, eu agradeço muito a Deus o que Deus fez por ela, porque ela foi até os 78 anos sem querer ser crente. Sem querer, relutando. E eu crente. Eu indo para a igreja, buscando a Deus, levando meus filhos, que eu sou mãe de 4 filhos. E a minha mãe e meu pai na igreja, minha mãe dava trabalho para o meu pai, porque ela não aceitava que dava o dízimo, que fazia as coisas que a igreja... Né? Na verdade, ela queria que você fosse católico também. Não, ela não queria que eu fosse crente. Porque foi eu que me converti primeiro na casa da minha mãe. Então ela dava muito trabalho acerca de ser cristão. Mas olha bem, veja, a fé, o seu testemunho, o seu caminhar com Deus é que faz ganhar as almas. E quando a minha mãe ficou velha, eu fiz um propósito com Deus. De levantar um mês... na madrugada, da meia-noite a 1, e 21 dias de jejum para ela ser salva. E Deus fez um grande reboliço nesses 21 dias. Nesses 21 dias, minha mãe tirou todas as idolatrias dela, que ela tinha muito. Minha mãe veio do norte, ela tinha até um padrecício do Juazeiro. Jesus. Não estou contando isso para que o meu nome venha a ser exaltado, não, mas que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E aquele que me assiste, talvez tenha alguém na sua casa aí que não é cristão, aprenda que às vezes é preciso um pouquinho mais. E eu aprendi isso, que para minha mãe precisava um pouquinho mais. O esforço nosso mesmo, sim. Né? Eu fiquei naquele jejum prolongado de 21 dias por ela, e 30 dias da madrugada, da meia-noite a 1 da manhã, e nesses 21 dias ela mandava minha sobrinha me chamar, e ela não queria que ninguém fosse orar por ela, queria que eu fosse orar por ela, porque ela falou, eu fiz tudo para ela sair da casa de Deus, mas ela tem fé. Então ela vem orar por mim. E a primeira vez que eu cheguei lá, é um testemunho que já começa aqui para que alguém ouça e entenda que Deus faz milagre. A minha mãe, na primeira semana, que eu cheguei lá, ela falou para mim, depois que eu me casei, eu ia na casa da minha mãe, entrava até a cozinha, até a sala, mas eu nunca mais entrei no quarto dela. Porque, assim, a gente foi criado para respeitar. Então, eu não ultrapassava os limites. Mas naquele dia ela falou, vai na minha cômoda, pega uma pomada que está lá para mim. E quando eu entrei, que eu olhei no quarto da minha mãe, eu fiquei espantada porque tinha quadros de tudo quanto é imagem de idolatria, inclusive o padrecício do Juazeiro. Meu Deus. Eu voltei para trás com muita ira. Eu falei, mãe, a senhora me conhece há tanto tempo. E a senhora conhece o Deus que eu sirvo, que é um Deus vivo. E a senhora ainda está servindo os demônios? Se morrer hoje, vai descer para a sepultura. E Deus não tem um daqueles santos lá, que a mãe julga ser santo, entre aspas, que vai te salvar do inferno. A senhora falou assim? Falei. E ela fez assim, some da minha casa. Pode subir da minha casa que eu não quero mais você aqui.
E eu fui embora. Fui embora, falei, vou embora. Mas a partir de hoje, a verdade de Deus, a mãe está consciente. E fui para minha casa. Na outra semana, 7 dias depois, a minha sobrinha estava lá e ela falou, a avó mandou vir te chamar. Porque ela não quer que outra pessoa ore para ela. É você que ela quer. Aí eu voltei. Quando eu cheguei lá, o Espírito Santo já tinha trabalhado muito no coração dela. Já fez o trabalho, não sei se você vai chegar. E eu falei para ela, mãe, eu quero pedir perdão, que eu fui dura com a mãe naquele dia. Mas é porque Deus ama a sua alma. E eu amo a senhora. Eu não falei para ela que eu estava em jejum pela vida dela. Minha mãe tinha 78 anos. E eu não queria que ela descesse à sepultura sem a salvação. Aí eu falei para ela, mãe, Jesus te ama. Ele tem um propósito para a sua vida. E o propósito é pôr o seu nome no livro da vida e te salvar. E a minha mãe falou com lágrimas nos olhos, descendo, eu creio que é verdade o que você está falando. E eu quero que esse Deus seu aí entre na minha vida. E eu quero que alguém tire tudo aquilo lá de mim, porque eu fui criada com aquilo. E eu não sei o que fazer com aquilo. Eu falei, então fique em paz. Porque a partir de hoje um pastor vai vir aqui e vai arrancar tudo aquilo. E a minha irmã mais velha era a que tomava conta dela, ia todo dia lá. Aí a minha irmã era batista e o pastor era batista, um santo homem de Deus. Ela conversou com ele, ele foi lá, tirou todas as idolatrias. E para a glória de Deus, minha mãe desceu no tanque batismal, aceitou Jesus e ficou firme com Deus. E mais ainda, ele falou assim, eu não quero só isso, eu quero um culto por semana aqui na minha casa. Eita, e através daquele culto, Jesus salvou a minha irmã, que era dura. E dura. A minha irmã não aceitava que falava nada para ela, tudo era só guerra. E um dia eu cheguei lá pro culto, eu falei para ela assim, me lembro como se fosse hoje. Ela falou assim, você sabe, eu recebo meu salário e não dá para nada. Eu olhei para ela e falei assim, talvez Deus tenha permitido você viver isso, porque você sabia que Jó, ele era um santo homem de Deus, e Jesus testificou para Satanás 4 qualidades de Jó. E Jó teve que passar por um grande processo. Sim. E Deus, quem sabe, está fazendo você passar por esse processo para salvar a tua alma. Meu Deus. E a minha irmã falou assim, será? Eu falei, será não? A palavra de Deus não volta vazia, sem antes fazer o que lhe apraz. E nesta noite Deus está te falando que Ele quer que você entregue a sua vida para Ele poder trabalhar na sua vida. A senhora era direta assim mesmo? Sim, senhor. Sem rodeio? E aí... sem massagear o ego? Não. Aí quando chegou o pregador da noite, ele pregou Jó, capítulo 1. Eu falei, ouve o que Deus está falando, porque é para você tudo que Deus tem hoje. E a minha irmã está na casa de Deus agora, servindo ao Senhor, e Deus vem quebrando ela. E cada vez que ela está assim, entristecida, angustiada, o anjo do Senhor leva eu na casa das minhas irmãs. E lá eu posso falar do amor de Cristo, e que as minhas sobrinhas devagar estão indo, porque promessa de Deus, o Senhor falou para o meu pai, eu vou trazer um por um dos teus filhos e dos teus netos. E para a glória de Deus, Ele fez isso. Deus está fazendo isso, porque ainda tem muitos ainda que não vieram, mas vai vir porque a promessa está de pé. Amém. Aleluia. Então, não tem que massagear ego de ninguém, não. Mas o Senhor mandou lançar semente e falar a verdade. Jesus foi duro muitas das vezes. Ele disse, aquele que quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Então, muitas das vezes, a gente fica lá, massageando. Não. Seja sincero, fala a verdade. Massagear de ego, pastor, na verdade, atrapalha a obra de Deus, né? Justo. Porque Jesus veio e não massageou o ego de ninguém. Não. Vem ou não vem. Sim. E a minha mãe aceitou Jesus e fez isso. Mamãe, e veio. Não cortando a senhora, mas hoje aconteceu um fato inédito. E uma coisa assim... profunda. Nós viemos de Limeira e eu disse na semana passada que eu estaria aqui na Ágape. Eu falei assim, não, eu quero que você vá. Eu falei assim, mas pastor Sérgio, se eu não estiver com meu netinho, eu vou. Eu falei, não, a senhora vai. E eu mandei a mensagem para ela e ela demorou a responder. Ela só visualizou, mas não respondeu. Sim. E aí depois eu mandei uma mensagem, 7 horas eu passo para te pegar. Ela tornou visualizar. Aí depois, mais tarde, ela mandou mensagem para a Liz Mari, que é a companheira. E aí nós íamos conversando acerca da Bíblia, de lá para cá. E nós íamos conversando, dialogando acerca dos erros, dos acertos, como que Deus fazia, o que Deus quer. E chegamos na igreja lá, ninguém sabia. Ela falou assim, pastor Sérgio, eu não quero falar.
Mas eu conheço, porque sei que ela gosta de falar da Bíblia. Só dá oportunidade. Eu sei. Geralmente a gente sempre fala assim, mas eu não estudei, eu não tenho. Mas sempre nós temos uma coisa guardada na botija ali, no coração e na memória. E eu recebi a mensagem, estava tentando, nem dobrei o joelho para orar, porque já estava meio que tarde, né? Uhum. E aí eu pedi, o irmão deu oportunidade, eu pedi para que ele desse uma palavra. Ela falou sobre Oséias. Quando Oséias casou-se com uma prostituta. Sim. E o irmão que estava do meu lado no culto falou, pastor Serginho, fulano aqui falou que ia caçar uma prostituta hoje e ia deixar do trabalho. E ela não sabia. Só eu sabia. E ela ministrou a palavra. Falou, talvez você esteja aqui como aquela prostituta que Oséias casou porque Deus mandou. E quem sabe você está querendo ir buscar uma prostituta. Ei, irmão, azedou para ele. Quebrou. Hoje isso aconteceu conosco, Deus usando ela. Então, existem algumas coisas, alguns parâmetros bíblicos na nossa vida que a gente não imagina. Às vezes nós lemos um texto, prepara aquele texto, nós fica todo empolgado em cima daquele texto. Não, porque eu vou pregar, porque eu estudei, porque eu estou sabendo, porque que tem isso, porque que tem aquilo. Aí, quando a gente chega no trabalho, você dá uma olhadinha, Deus vai lá e pum, pum, pá, e vai mudando tudo. Aí a pessoa fala, mas por que Deus está mudando? Quantas vezes isso aconteceu comigo? Entendeu? Isso é verdade. E eu conheço a evangelista irmã Mari, ela sempre foi assim. Na palavra, ela sempre foi assim. Sempre foi direto. Em amizade, em amizade normal, ela conversa tranquilo. Mas dentro da palavra, não tem arrodeio. E eu já vi pessoas sendo transformadas pela palavra que ela deu. Inclusive, ali em Limeira, aconteceu com a gente uma coisa que eu, às vezes, não comento muito. Né? E eu sempre fazia os cultos e jogava na live, para poder o pessoal pegar na segunda-feira. E um dia ela chegou na igreja lá e disse, Mari, já que você chegou, você vai pregar hoje. Não tinha muita gente. Não havia muita gente. Havia praticamente umas 80 ou 70 pessoas, mais ou menos. Vou botar 40 pessoas. Ah, igreja cheia, pastor. Ela uma pregou, igrejinha pequena, cheia. E não, nosso templo lá, né? É grande. Então, aí é bastante. Cabe aqui umas 2.000 pessoas ali. Grande. E eu dei para ela pregar. Só que o telefone estava ligado no Facebook e eu joguei direto nas redes. Já foi? Só que Deus falou com uma mulher lá na divisa do Paraná com o Paraguai e a Argentina. Nossa. Deus conversou com a mulher lá. Foi longe. Entendeu? E a mulher depois mandou uma mensagem, falou assim, vocês não imaginam o que Deus fez comigo aqui agora. Então tem coisas que a gente acha, mas é muito pesado. Não é pesado. A palavra de Deus não machuca, não, né? Não. Na verdade, cura. Ela, quando entra, na verdade, a pessoa toma aquele impacto. Isso, porque não espera, né? Que ser confrontado. Geralmente a gente está esperando, mas Deus vai usar a irmã para falar de um carro. Vai usar o irmão para falar de um dinheiro, de uma chave. Entendeu? Só que quando ela vem, você toma aquele impacto, mas lá no final, a pessoa, poxa, mas realmente era isso que eu precisava. Isso é verdade. Entendeu? E hoje em dia está acabando isso, né, pastor? E hoje eu vi isso. A irmã Mari falou uma coisa que a mãe dela foi liberta, né? Dos ídolos. É difícil fazer esse trabalho de libertação? De quando a pessoa está fundado em outra religião, né? Católica, outra religião, né? Que a gente não pode falar aqui muito. Mas é difícil esse trabalho de trazer para o cristianismo uma pessoa que está nessa... É um trabalho árduo. Não é fácil, mas é um trabalho árduo. O senhor já fez bastante. Eu aqui, a irmã Mari não veio aqui em Mojimirim, porque nós ficamos conhecendo lá em Limeira. Mas aqui em Mojimirim eu preguei na tarde da bênção, de sexta-feira ali na rua Doutor João Teodoro. Eu morava bem de frente com a Madureira. E eu morei ali, e a igreja era bem de frente da minha casa. Eu preguei ali aproximadamente cerca de 3 anos para uma família. 3 anos? 3 anos. Virando os 3 anos para os 4 anos, eu ganhei essa mulher para Jesus. Ela ia todas as tardes da bênção, não perdia uma. E foram 3 anos pregando. Hoje, eles são membros das Assembleias de Deus da Madureira.
A irmã dela, membro, ela foi dirigente dos trabalhos da CIB de Madureira, entendeu? Então, eu ganhei essa família em 4 anos de mensagem. E não era fácil. Não era fácil. Porque tudo que eu pregava na Bíblia, ela tinha a Bíblia, ela acompanhava. E ela visualizava o que acontecia dentro de Mojimirim nas tardes da bênção. É mesmo? Ela ficava acompanhando? Eu levei 4 anos. Então, hoje, para a gente ganhar uma alma para a igreja, tá assim, bem difícil. As pessoas falam que não está, mas está. Tá difícil mesmo. E você luta, você prega a bênção, a pessoa vem e recebe. Você prega a vitória, a pessoa recebe. Mas quando você fala de aceitar Jesus, eles baixam a cabeça, você não vai forçar. Porque... Por que esse pastor você acha que tá difícil? Porque você vê que tem Você fala de aceitar Jesus, parece que não faz o mesmo efeito de antigamente, né? As pessoas vinham chorando. Eu vou citar minha vizinha. Eu tenho uma vizinha que... Uma vez eu estava limpando a calçada e ela parou e ela estava meio depressiva. E ela me disse para mim que ela estava desacreditada nas coisas. Encostou lá, mas ela nunca tinha ido na igreja. Até você fez um papel lá com ela, mandou ela rodar em volta. Eu falei, nossa, nunca mais veio na igreja. Mas a senhora é que estava trabalhando. É verdade, tem esses problemas mesmo. E ela, falei para ela, eu vou buscar minha Bíblia e vou orar por você. E fui buscar minha Bíblia e quando eu entrei dentro da casa dela, o Espírito Santo falou assim, aqui foi feita uma obra de bruxaria. E eu falei para ela, olha... aqui tem uma obra de bruxaria. Agora, só Deus não me revelou se você comeu ou se você ganhou alguma coisa que está aqui. Mas tem uma coisa, se você buscar Deus e orar e se firmar com Deus, Deus vai te libertar disso. Sim. Só que o processo ficou muito difícil, porque em vez de ela ir para a igreja, ela ia para minha casa, endemoniada. Meu Deus. E eu operada, eu tinha que orar por ela. E olha só para que ver como Deus faz. Eu estava operada, então eu não estava jejuando porque a cirurgia era da coluna. Um dia, eu já estava cansado de orar por ela, porque era toda semana. Ela liberta, o diabo saía, ela ia embora e já voltava de novo, porque ela não dava lugar para Deus fazer o deixava a brecha, né? E aí um dia eu falei assim, olha diabo, estava minha neta e minha nora. Eu falei, vocês duas entram no quarto, fica lá. Lembrei que você falou que a criança não pode ficar perto onde tem cão. Aí, falei, fica lá. Eu falei, olha, Satanás, você vai ficar amarrado aí no sofá. Eu vou buscar ajuda. Eu, operada, peguei o carro e fui buscar a irmã Jerusa com o pastor João. E ficou lá no sofá? Ela ficou lá no sofá, amarrada pelo cão lá. Deus amarrou ela, eu acho. Entendeu? Aí, quando a gente chegou, eles oraram e ela ficou bem. Ficou bem assim, entre aspas, por um tempo. Sim. Aí ela veio de novo num sábado. Só deu tempo de eu dar um chute no meu tapete. Eu coloquei a mão e falei, Satanás, agora eu já sei onde você está. Está alojada no estômago dela, ela comeu essa macumba. Ela vomitou tudo no chão. Ela vomitou tudo ali no chão da minha sala. E depois disso, ela aceitou ir na igreja. Só que quando ela chegou lá, eu fiquei vendo a misericórdia de Deus, porque você acha que você faz, mas quem faz é Deus. Quem está trabalhando a teu favor é Deus, porque ele disse assim, no Salmo 91, que ele dá ordem aos teus anjos a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eu mesmo operado, sem estar jejuando, fazendo a obra, Deus guardando. Quando eu cheguei na igreja, Deus, usando o servo de Deus, falou para ela, fica dando volta aqui em volta do culto, enquanto eu vou pregando. Eu pensei, dentro meu da Deus, igreja? a mulher, isso, dando em volta? isso. Eu falei, meu Deus, ela nunca veio na igreja, ela não vai voltar mais. Tá dando volta Você na lembra igreja? disso? E ela ficou dando volta até o culto. O culto foi indo e ela dando volta, sozinha lá. E quando acabou, ele falou, vem aqui agora. Ela veio e ele falou, cada volta que você deu aqui, um demônio saiu lá de dentro da sua casa. Misericórdia. Vai vendo. O culto todo dando volta? Sim. Aí, o demônio começou, olha para você ver a misericórdia de Deus. Eu cheguei do culto, eu fui orar.
Eu senti de Deus de já ir orar. Era tipo assim, 9h30, eu fiquei orando até quase meia-noite. E quando eu levantei de orar, o filho dela chegou e falou assim, vem correndo, que minha mãe está morrendo. E que eu cheguei lá, o diabo estava travando a garganta dela, e ela, quando eu cheguei, que eu coloquei a mão nela, o espírito de morte derrubou ela, e meu marido não era crente, nem ia na igreja, foi atrás para bater papo. Falei, aqui não vem ninguém bater papo para orar. Dá a mão aí e começa a orar. Foi querer conversar? Seja preparado, porque Satanás usa das astutas dele para fazer você ficar envergonhado. Verdade. Mas o anjo do Senhor é valente, é forte. Deus enviou um anjo naquela noite e Deus deu um grande livramento. E ela ficou 1 mês sem quase conseguir falar de tanto que o diabo apertou a garganta dela. Meu Deus. Mas para a honra e glória do Senhor, eu creio que Deus vai salvar aquela família. Porque depois disso a gente fez campanha e Deus usou da misericórdia, falou com ela. Quando eles têm problema, algum problema, qualquer coisa que eles vão fazer. Ela reclamava do carro, Deus deu o carro, eu orando. Ela tem um dinheiro na justiça, eu orando e ministrando a palavra de Deus. O anjo do Senhor deu o dinheiro dela de 8 anos, que estava retido. Ela me deu um abraço forte. É forte isso, irmão. É uma alma. E eu louvo ao Senhor que Deus tem feito essas coisas na minha vida. Eu não sou nada, mas o nosso Deus é. E talvez você que está me ouvindo aí, que está com algum processo difícil, creia na palavra de Deus, ela liberta, ela salva, ela cura, ela santifica. E o Deus poderoso ainda faz milagre. Ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Ele pode levantar você do pó e fazer você andar de pé diante dele. E essa minha vizinha, o filho dela, ela queria que fosse embora, um menino bom, não dá um trabalho. E eu orando por ele, ele foi fazer a faculdade, ele veio na minha casa para me orar, eu orei, ele se formou, como meu marido tinha dado a ideia para ele fazer zootecnia, ele falou assim, quando eu me formar, eu quero que você vai representar o seu marido, que meu marido faleceu de repente, mas eu estava operada do joelho, eu falei para ele que eu não podia ir, mas mesmo assim, todas as coisas que ele vai fazer, ele vem na minha casa para mim orar por ele. E Deus tem trabalhado de uma forma na vida desse moço, de uma forma excelente. Ele mora numa fazenda, ele cuida da fazenda, o patrão largou a fazenda na mão dele, ele já tem um carro e agora ele já está tirando o passaporte porque ele vai para Portugal e Deus fazendo a obra. E o marido dela veio um dia, me chamou, eu fui ver o que ele queria, ele falou assim, esteja orando pela Magda. Eu falei, o negócio é o seguinte, vai você buscar Deus por ela. Chega de eu orar por você. Vai orar você, vai pôr a boca no pó. Deus ouve a minha oração, mas ouve a sua também. E Deus está esperando que você ande. Você faça alguma coisa. Vai fazer alguma coisa. Porque Jesus tem amor em você. Aí ele foi. E desde aquele dia, aquele homem, desde o primeiro dia que eu entrei naquela casa, ele trabalha na Coca-Cola. Ele trazia toda semana um fardo de cerveja. Ele nunca mais bebeu. Graças a Deus. Ele nunca mais colocou um álcool na boca dele. E Deus vem trabalhando. Ela, e agora no Natal, ela foi lá e comprou um bolo para mim, um bolo assim, e me trazer de presente. E ela falou, eu vou morar nessa casa aqui até o dia que você estiver morando aqui. O dia que você sair, eu também vou sair. Eu falei, mas ela não vai sair. Ela não vai sair, porque eu ainda vou falar para ela, você não vai sair, porque Deus vai te dar a casa que você quer. Deus vai te dar a casa que você tanto sonha, Deus vai colocar na tua mão. Porque eu estou orando e eu creio no milagre. Toda vez que ela está deprimida, qualquer coisa, eu falo, você tem a Bíblia? Vai lá, tira uma palavra, coloca um hino, vai adorar a Deus. E ela tem feito isso. E eu vejo Deus trabalhando, porque a Paula estava lá triste. A Paula é minha filha, diz que eu creio Deus está trabalhando também. Ficou muito tempo longe da casa de Deus. E ainda hoje a minha filha falando, mãe, não se diminua, porque tudo que você tinha que fazer por mim, você tem feito. Você tem feito tudo, mãe, e você é uma grande pregadora. Amém. Não me julgo isso, mas o Senhor faz isso. Então, assim, essa minha vizinha, tudo que ela precisa, ela corre na minha casa. Eu não posso falar que não, porque eu sei que Deus está trabalhando.
E eu oro para Deus salvar eles, porque eles são uma bênção. Eles são bênção. Então, assim, às vezes a gente não entende o processo. Você disse, que é difícil salvar uma alma. Meu marido, fiquei 30 anos orando por ele. 30 anos. E às vezes eu acabava uma campanha, o Espírito Santo falava, faz outra. E eu falava assim, mas Senhor, acabei de fazer uma campanha. O Senhor falava para mim, faz outra. E eu fazia outra. E era por ele. Porque já que ele não ia, Deus mandava vir. Para quem desiste do marido, da esposa, porque não é crente, né? Aí tá o meu segredo. Marido, 2 anos antes dele falecer, o anjo de Deus falou comigo na madrugada que eu ia colocar a mesa, e isso é forte o que eu vou contar agora. É forte mesmo. Deus falou que eu ia colocar a mesa, e naquela mesa haveria um concerto. E eu levantei de manhã, falei para o meu marido, é melhor reunir a família para nós pedir perdão. Porque Deus falou essa madrugada que eu vou colocar a mesa e nós vamos fazer um concerto. E meu marido olhou para mim e falou assim, eu não tenho que fazer concerto com ninguém, porque eu nem pequei. Eu falei assim, já eu não pecou, sei. Já. Eu falei, eu não sei. Quem falou foi Deus, tá bom? Aí eu estava fazendo o curso da EBADEP lá na sede, e fica no 3º andar, e eu falei com o pastor que dava aula pra gente, que é o pastor Joás, ele falou, vai, mas não é para acostumar. Mas era porque Deus queria que eu ouvisse o que ele ia fazer. E quando eu cheguei lá, nessa época, meu marido já estava indo na igreja, só no culto dele. No culto dele. Mas eu agradeço ao céu, porque estava debaixo daquilo propósito de Deus. Né? E naquele dia que eu desci, Deus usou ele para falar para o meu marido assim, Luiz, desceu um anjo aqui, está falando aqui no pé do meu ouvido, que vai ser colocada uma mesa lá na sua casa, e ali vai ter um concerto. Ele olhou para mim e falei assim, Deus falou. Vai escapar para onde agora? Então, passou mais um ano, irmãos. E eu fui num culto que foi benção, o céu desceu na terra. E meu marido, ele saía, muitas vezes ele demorava, porque ele tinha animal. E eu falei para ele naquele dia, assim, eu levantei 5 da manhã, empolgada para falar do culto, falei, acorda, levanta. Ele falou assim para mim, mas hoje está frio, eu vou dormir um pouco, porque eu trabalhei bastante ontem. Falei, não, depois você sai, a gente não conversa. Irmão, eu tinha esquecido do que Deus falou. Porque Deus não deixa você lembrar, porque se você lembrar, talvez você perde a bênção. Porque o processo é dele e ele trabalha do jeito que ele quer. Eu falei, eu vou passar um café e nós vamos conversar. Daí você vai para onde você quiser e boa. E naquele dia, irmão, meu marido saiu, eu pedi perdão para ele. Falei para ele, olha, eu quero falar para você, queira o céu. Olha só, o que eu estava falando para ele. Meu Deus. Queira o céu. Essa foi a última mensagem. Isso. É forte. Irmão. Queira o céu, sabe por quê? Porque o céu, você vai andar em ruas de ouro. Jesus vai estar lá. E o melhor de Deus vai estar lá para você. Eu quero pedir perdão para você, sabe do quê? Porque às vezes eu não fui a esposa que você sempre quis. Às vezes eu falei coisas que você não queria ouvir. Mas hoje eu quero pedir perdão de tudo. Até do dinheiro que às vezes você me dá e às vezes eu peço um pouco mais, você pega e me dá. E não era isso que você queria, mas eu quero pedir perdão. E ele levantou e falou assim, fique em paz. Ele tinha o costume de pegar na minha orelha. Foi a última vez. Fique em paz. Mas o maior de tudo, bênção, que aconteceu foi... Um mês antes, eu sempre falava com Deus, Senhor, eu queria tanto que o meu marido orasse por mim, ele é o meu sacerdote dentro da minha casa. E ele não tinha experiência, ele orava do jeito dele. Sim. E ele entrou no quarto com um presente para mim, que era meu aniversário. E eu sou dura. Confesso, eu sou dura. Eu tenho que falar para você olhando na tua cara. Eu falei para ele, esse presente quem comprou foi você ou foi sua filha? Porque minha filha tem o costume dele dar o dinheiro para ela e ela ir lá escolher. Sim. E ele com 2 orquídeas na mão, ele falou, não, eu saí mais cedo do emprego e fui lá no shopping, comprei para você. Fui eu que escolhi. Olha.
Eu só dou isso porque eu só tinha isso de dinheiro. Meu Deus. Mas eu não estava interessada no dinheiro, o presente já valia tudo. Só o fato dele estar ali falando que foi ele que foi escolher. E ele olhou para mim e falou assim: você sabe que eu quero falar uma coisa para você. Você é uma grande mulher de Deus. E se um dia eu desfiz de você como cristão, eu peço perdão. Porque quando eu te conheci, você andava com a Bíblia debaixo do braço. E eu falava que você andava com perfume, um desodorante debaixo do braço. E você me disse que era o melhor perfume que tinha, era aquele, que nem o francês chegava nele. E é verdade, eu quero pedir perdão. E hoje, se eu tivesse que escolher uma esposa, eu escolheria você de novo. Eu falei, ainda brinquei, falei, aí você tem que ver se eu queria, né? Dá uma de difícil, né? Deixou barato. E eu louvo a Deus que, pela muita bondade de Deus, ele foi um bom pai, né? Criou os filhos dele nas regras dele, meio dura, mas ali criou, deu educação, sustentou, cuidou de mim. E naquele dia ele saiu e ele nunca mais voltou. Quando nós achamos ele, era 4:30 da tarde. E ele estava morto desde as 10 da manhã. Então, amados irmãos, vocês que me ouvem, esses irmãos aqui que estão aqui, aprendem a amar os seus. Aprende a amar o seu irmão. Aprende a amar a sua família. Aquilo que Deus colocou na tua mão não é seu. Porque se fosse meu, eu tinha falado para ele, fica mais um pouco. Mas ele foi embora e nunca mais voltou. Mas o mais importante de tudo isso foi que um mês antes, tinha um homem que vinha buscar ele todos os dias para ele fazer uma romaria. E eu disse para ele, não entra nesse negócio, porque Deus não está nisso. Se você perseverar nisso, Deus vai te matar. Meu Deus. Olhando para ele, a minha filha falou, você matou meu pai. Eu falei, não, é pela alma dele que eu estou fazendo isso. Eu só estou dando alerta de Deus para ele. E eu não sabia que 30 dias depois ele estava morto. Deus ia levar. Mas Deus Deus sabe todas as coisas. Preparou ele. E ele naqueles dias, naquele ano, ele falou para mim, não entra naquele quarto ali 5 horas da manhã, nem um dia. Porque das 5 às 6 da manhã eu vou ler a Bíblia para mim conhecer melhor esse Deus. Glória. Olha bem. Deus está preparado. E Deus levou. E no dia que ele faleceu, essa irmã Jerusa, que ele fala que é minha mãe, parceira de oração, mulher de Deus, cheia da unção. Ela entrou na minha casa, ela não vai na casa de ninguém. É verdade. Mas naquele dia ela entrou na soleira da porta da minha casa, ela disse assim para mim, Deus recolheu o teu hoje, mas não preocupa tu, porque Deus vai cuidar de tudo. De todas as coisas, Deus vai cuidar por você. E quanto a ele, ele guardou porque era necessário. Então, assim, eu entendi e descansei. E só para você saber quem é Deus, eu não sabia que eu fui fazer o inventário da minha casa estava indo a leilão. Porque o primo do meu marido tem o mesmo nome dele. E ele devia 650 mil para a Receita Federal. E a Receita Federal estava indenizando a empresa dele com a minha casa. Para pagar para o governo. Nossa, ia tomar sua casa. E eu não sabia, mas olha o trabalhar de Deus para você que me ouve, que o Senhor ainda faz. Ele é grande. Eu me peço até desculpa que o pastor Sérgio está aqui e a honra é mais dele que minha. Meu pai, mas eu só vou contar esse deixa Deus só esse falar. pedacinho. Deixa Deus falar. A minha casa, o juiz já tinha decretado que era para ser entregue e eu ia ser despejada e nem sabia. E a advogada minha falou assim para mim, olha, ela não é crente. Se você acredita nesse Deus que você serve, é hora de você buscar ele. Porque para falar com o juiz agora, pode levar de 2 a 3 anos e o seu caso é de hoje para amanhã. Se eu não entrar com a ação, você não vai poder fazer nada, nem movimentar o dinheiro do seu marido, nem fazer nada. Você não vai receber nada. Aí eu falei com Deus, falei, o Senhor falou que ia cuidar de tudo. E ela foi lá no fórum levar os papéis, o juiz ia saindo.
E o juiz olhou para ela e falou assim: "Ô, moça, era 2:30 da tarde. O que você está fazendo aqui uma hora dessa?" Ela falou: "Eu vim aqui porque eu estou defendendo um cliente que não tem culpa de algo que está acontecendo com ele." E a esposa dele, a viúva, está recorrendo porque a casa dela está indo pro leilão para pagar a dívida que não é dele. O juiz falou para os 3 amigos: "Vai indo para o restaurante que eu vou atender ela." Eu vou atender ela, vou ouvir o que ela tem para dizer. Vamos para o meu gabinete. Chegou lá, ela falou: "Olha, o meu cliente, ele morreu, a esposa dele está fazendo o inventário, mas agora ela descobriu que o senhor assinou um papel que a casa dele ela tem que ser despejada e que a casa dele tem que pagar a conta do primo dele." O juiz falou: "Como é que é isso? Não, isso não vai acontecer. Dá lá, já vou carimbar aqui um papel, você vai levar lá no cartório onde está esse processo e vai revogar lá." Quando chegou lá, o cartório falou assim: "Nós não vamos revogar nada. Já está correndo, tem que pagar." Ela falou assim: "Espera." Ela é uma advogada, que toda a família é advogada, o pai, o avô, tudo. Ela falou: "Espera que até a tarde esse negócio aqui está fechado. Viu? Porque você está desacatando a ordem do juiz. Essa carta aqui, ó, é do juiz, é em punho. Você está vendo a assinatura?" Ele falou: "Pega o papel, revoga tudo, dá a casa da mulher." E para a glória de Deus, o Senhor fez isso. Não foi o homem. Porque ele falou que ia cuidar de tudo e ele tem cuidado de mim até aqui. Aleluia. Até aqui, o Senhor tem cuidado de mim. Glória a Deus. E eu não posso. Eu disse para ele a semana passada: até o meu não, Deus usa. Até o meu não. Porque quando você fala não, Deus faz você ir, vai. Porque é no seu não que ele vai trabalhar. Então, assim, não posso falar que não. Eu tenho que ir. Porque o que Deus tem feito é coisa grande. Não tem É o onde correr. sobrenatural. É o sobrenatural Glória a em Deus. todos os sentidos, irmão. Em todos os sentidos. Uhum. Ele sabe do meu filho que está lá nos Estados Unidos. Eu estava falando para ele: aqui meu filho não queria fazer nada na obra de Deus. Toda vez que eu falava: Deus tem uma chamada, ele falava que não, que ele não estava preparado. Até me criticava, porque falava: você vai lá fazer a obra de Deus, nem você tem chamada. E eu falava: eu deixo Deus trabalhar, porque eu sou pequeno, mas o Deus que eu sirvo é grande. E lá nos Estados Unidos, para a glória de Deus, o pastor chamou ele e colocou ele para liderar a mocidade lá. Então, assim, Deus está trabalhando de uma forma especial. Glória a Deus. E essa filha que falou comigo: ops, eu tenho passado grandes provas, mas eu falei assim: Deus, eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo um pouco mais. Deserto. Porque o Senhor faz eu ir lá no deserto, né? E chorar. E o Senhor, e ainda eu falei para ele hoje, eu não queria mais pedir nada para Deus, porque viver o processo, né, para chegar naquilo que Deus quer para nós, não é fácil. Não é fácil. Mas eu não vou falar que não é fácil, não, sabe? Porque o Espírito Santo me corrigiu. Ele falou: para de falar que não é fácil. Fala que você está vencendo em Cristo, porque eu tenho te ajudado. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Se eu estou te ajudando, então fica calado, porque eu estou te ajudando. Eita. E nessa noite Deus está trabalhando. Nós pensamos que Deus não está trabalhando. Deus está trabalhando. Tem vidas me ouvindo. Que muitas pessoas acham que é só casar e viver, e não é. O casamento tem que ser parceria de oração, mas eu não tive isso. Eu tive no fim da vida do meu esposo, mas eu louvo a Deus que aprove a Deus salvar ele. Aprove a Deus levar ele, mas levou salvo. Graças a Deus. Eu achava que ele ia andar comigo, pastor. Eu também. Então, mas o Senhor é Deus e sabe o que faz. Para onde Deus ninguém E Deus entende, fala né? assim: você vai andar. Deus sempre faz umas coisas É. que pra gente Amém. é inacreditável, né? Ele não perde, ele sempre ganha. Sempre ganha. E no final ele deixa uma resposta pra gente entender assim: nada está perdido. Amém. Pastor, quero fazer uma pergunta para o senhor, mas antes a gente vai para os nossos patrocínios que vai Ô, estar glória. anunciando agora, está nos ajudando.
A paz do Senhor, tudo bom? Quero aqui falar para vocês um recadinho muito importante do podcast Fortalecendo a Fé. Tem algumas empresas nos apoiando neste momento. Quero que vocês escutem com atenção, vai ser bem rapidinho e a gente já vai entrar na nossa entrevista. Presta atenção rapidinho. Nosso patrocinador MTech Smart, assistência técnica especializada em smartphone. Eles lá trabalham com troca de tela, bateria e também tem acessórios como capinha, película privativa e acessórios diversos relacionados a essa área. Pessoal, passa lá, confira, é de qualidade, é de confiança, é nosso amigo. Quero apresentar para vocês a Aline Recchia, Espaço Depilação. Você que precisa de uma depilação ou uma limpeza de pele, fala com a Aline Recchia, tá bom? Ela está aqui nos apoiando no nosso podcast Fortalecendo a Fé. Meus amados irmãos, quero apresentar para vocês a Divulgue, serviços gráficos personalizadas em sacolas, sacola plástica, sacolas de papel e também canecas personalizadas. Também a Divulgue trabalha com estamparias, uniformes para congresso, para empresa. Então, contrate a Divulgue, tá bom? Entre em contato com a Divulgue, fale com o Thiago ou com a Daiane. Eles vão te atender da melhor forma possível. Contrate a Divulgue para a sua empresa ou para a sua igreja. Bela Embalagens, uma empresa onde trabalha com todo tipo de embalagem de madeira e também pallet. Fala com a Carol lá, contrata a Bela Embalagem para a sua empresa ou para transportar algum produto pesado. Tá bom? Pallets da melhor qualidade possível que você precisa para a sua empresa. Bela Embalagem está com nós nos apoiando. Muito obrigado. Pastor, a sua chamada. Deus falou, o senhor vai ser pastor, pregador, itinerante, vai abrir um ministério de libertação. Como que foi? Foi desde pequeno ou já tinha caminhado muito tempo já com Jesus? Depois Deus chamou. Como que surgiu a chamada do senhor? Eu, na verdade, eu iniciei... Daqui a pouco eu vou explorar minha irmã, porque eu gosto. Eu gosto dessas coisas. Eu iniciei, na verdade, o meu ministério do trabalho, assim, com a minha mãe. Porque com 11 anos de idade, eu já frequentava a reunião ministerial. Sua mãe é pregadora ou não? Minha mãe era dirigente de circulação. E meu pai foi implantador de igreja, juntamente com o pastor Josias, no estado do Rio. Isso é mesmo? Nós somos implantadores de igreja. Eu, às vezes, não comento muito, porque... Hoje tem ainda esses implantadores? As pessoas, às vezes, eles fazem muita exploração em cima disso. Isso é verdade. E bastante. Eu sempre fui muito reservado nessa área. Entendeu? Tanto é que eu sou meio, como diz o outro, sistemático em algumas coisas. Uhum. Na igreja onde é que eu congrego, algumas pessoas falam assim, pastor Serginho não conversa, não se mistura muito. O caso não é não conversar e não misturar, o caso é você observar algumas coisas e atitudes e você se recuar. Recuar um pouco. Né? Então, o meu pai e a minha mãe, nós andávamos 18 léguas para fazer cultos, porque não tinha carro. 18 léguas dá quantos km? Dá uma puxadinha boa. Né? Eu não contando assim. Não. Mas era muito longe. Era bem longe. Nós saímos de casa, às vezes, 3h30, 4 horas da tarde. Para chegar às 7? Para chegar às 7. Era longe demais. Era bem longe. E nós íamos de a pé e voltávamos de a pé. Meu pai carregando acordeon no ombro, nas costas, e nós trazendo as caixinhas porque não era pandeiro, não tinha pandeiro. Nós pegava a latinha de goiabada, cortava ela, pegava a chapinha da Coca-Cola, amassava ela, furava a caixinha aqui do lado da goiabada, passava um aramezinho para fazer o chocalho. Sim. Porque não tinha pandeiro. Pandeiro só quem tinha era pessoas que tinham posse. Nós não tínhamos, nós era da roça. Vocês inventavam os seus pandeiros lá? Nós inventávamos com a latinha de goiabada e fazia um barulho. E daí o pastor Josias viu aquilo, comprou para nós um pandeiro desse tamanho. Irmão, era 3. Aí tem barulho mesmo, hein? Era 3, era eu, meu irmão mais velho, que era o Carlos, que Deus já levou, o Arcelino, o Elias e o Arcelino. Nós fazíamos uma festa na igreja. Entendeu? Então,
Quando eu iniciei o meu ministério, eu iniciei, na verdade, com 6 anos, porque eu já acompanhava a minha mãe. Nos pandeiros. Eu não acompanhava minha mãe por ciclo de oração e depois o pandeiro veio com os 9. Sim. Entendeu? Então, o que aconteceu? Com os 6 anos de idade, minha mãe foi convidada a expulsar. Eu tinha 6 anos de idade, minha mãe foi convidada a expulsar o demônio. Eu todo pamposo, entendeu? Não, vou com a minha mãe, eu vou expulsar. Também vou botar pra correr. Minha mãe é de oração, eu acompanho minha mãe. A mulher estava grávida, levou uma geladeira para o 2º piso lá em cima. E eram uns bequinhos que você passava dessa mãe. E ninguém entendeu como aquela mulher levou aquela geladeira carregando nas costas, grávida de 9 meses, endemoniada, e colocou no piso de cima da casa. Meu Deus. Minha mãe, mas as irmãs que acompanhavam minha mãe foram convidadas a orar. E eu cheguei, minha mãe usava... E o senhor não dava medo, não? Não, aí eu não que entendia tá muito. O cerne do negócio. Minha mãe pegou e saiu, e eu fui atrás da minha mãe acompanhando, correndo. Falei, não, chega lá para deixar a mãe, nós vamos botar. A irmã com a geladeira nas costas e atrás. Não, a mulher estava no 2º andar da casa. Ela carregou lá para cima e ficou lá em cima. Meu Deus. E o pessoal, que eram os parentes, tudo revoltado, preocupado, chorando, porque não sabia o que fazer. Nós chegamos lá, minha mãe chegou, para entrar eu já passei na frente, corri e subi na escada. E já fui com o dedão apontado para mandar o demônio embora. O demônio bateu o pé e falou assim, você, seu calça curta, eu te conheço. Falou pro senhor? Falou. Não, mas eu bati uma volta assim, voltei, entrei na saia da minha mãe. Com medo? Com medo. Minha mãe, sai daí, menino. Eu, não. E grudei na perna dela e sai daí, menino, sai daí. Eu falei, não. O diabo falou que eu tenho calça curta e me conhece. Sua mãe, que nem sua mãe eu conheço, mas você não. As experiências vêm por aí, entendeu? Aí minha mãe falou assim, então, meu filho, isso aqui é só para quem conhece Deus. Foi uma das palavras que até hoje eu nunca mais esqueci. Com 6 anos. Entendeu? Fica de lado aqui, irmão, ficar de lado não dava. Eu falei, dentro da casa não fico, eu vou sair para fora, porque se acontecer alguma coisa, eu tô na rua, dou no pé. Entendeu? Já some, já. Aí quando minha mãe botou o primeiro pé na escada para subir para o 2º piso, o diabo gritou, ela não, eu não gosto dela. E eu não quero que ela suba aqui. Minha mãe disse, cala a tua boca e tu vai sair. Se tu não quer que eu suba, tu vai sair daí agora. A mulher libertou. Não precisa nem subir. Libertou. Quando minha mãe chegou lá, a mãe estava liberta. Quando desceu a mulher, ela já desceu, perguntou, gente, quem colocou essa geladeira aqui? Nem ela sabia. Porque o inimigo tira a consciência, né? Pegaram a geladeira, tiveram dificuldade, 4 homens para descer uma geladeira. Ela sozinha levou uma geladeira. Então foi a minha primeira experiência que eu comecei a entender o que era o mundo espiritual. Porque tem pessoas que não acreditam. Ô pastor, só um minuto, antes de eu continuar, tem pessoas que ficam conversando com o inimigo, puxa nome, e não sei o que lá, faz aquele teatro todo. Não. É falta de como é que fala? É falta de se aproximar mais de Deus, de intimidade com Deus, ou quer fazer... Eu já diria que é o seguinte, tem pessoas que querem se promover. E usa dessa tática. Porque eu já vi lá no Rio, tinha um irmão que ele mandava o demônio virar para cá da parede, a parede toda chapiscada, e mandava o diabo ralar a cara na parede. E isso não é você mandar o diabo ralar a cara na parede, que é a pessoa que está se machucando. É espiritual. E uma das coisas que eu aprendi, que demônio, quando você vai orar para uma pessoa endemoniada, você nunca coloca a mão na cabeça dela e empurra ela para trás. Sim. A mão da pessoa tem que ser simplesmente, com todo respeito, aqui está a irmã Mari, uma evangelista, tem que ser o máximo de possível leve e segurando a cabeça da pessoa. Porque eu já vi pessoas expulsando demônio e eu sou crítico nisso, porque minha mãe nunca fez isso. As irmãs que nos instruíram nunca fizeram isso. Eu já vi pessoas que colocam a mão aqui e vai empurrando, e dizendo que está endemoniado. E a pessoa não está endemoniada. Não está endemoniada. Entendeu? Eu já vi muito disso. Hoje mesmo aconteceu um fato conosco na igreja, não foi? O diabo pegou uma mocinha.
Hoje, o diabo pegou uma mocinha lá, linda, bonita, uma menina bela, entendeu? Nós oramos por ela, ela caiu no chão e começou Na verdade, a arranhar. A mãe também. Entendeu? Nós oramos, aí eu pedi, a irmã Mari colocou a mão no estômago dela, orou, já estava no estômago. Depois a irmã Mari colocou no coração, depois eu coloquei a mão no estômago dela. Quando eu coloquei a mão no estômago dela, são coisas que a gente, pessoas que trabalham com libertação, tem que ter muita sensibilidade. A minha mão, quando pegou aqui, com todo respeito, meu marido, dá licença, aqui no estômago dela, a minha mão enrijeceu, ficou dura. E eu com a mão aqui na testa dela. E a minha mão ficou assim. Os meus dedos ficaram assim. Enrijeceu tudo aqui no estômago dela. Foi Jesus, há poder no teu sangue. Foi quando ela começou a arranhar o chão. Arranhar o chão da igreja? Arranhar o chão e socar o chão. E eu botei a mão aqui para não bater com a cabeça no chão. Porque se bate, se machuca, a gente vai parar numa delegacia. E para tu explicar para um delegado que foi um demônio, isso vai dar um B.O. muito sério. Eles não acreditam muito nisso. Entendeu? Demônio, não, eu já vi. Entendeu? Eu Já vou vi na falar minha uma- frente vou falar essas uma coisa pra manifestações. você. É horrível. A Bíblia diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus. E dias maus pode vir surpreender você dentro da sua própria casa. Isso é verdade. E você não saber o que fazer. Então a Bíblia, ela é um manual do crente. E Jesus disse que enquanto ele estava aqui, o noivo não precisava fazer jejum. Mas depois que o noivo fosse, era necessário jejuar e orar. E ele sabe porque nós trabalhamos muitos anos com demoniaiada do inferno. É mesmo? É, sim. E Tem que estar com a vida. E houve uma época Nossa, que eu gente. jejuava até as 4 da tarde, quando acabava a tarde da mesa, 4h30, aí eu ia entregar meu jejum. Eu estava desde a meia-noite. Tem que estar de jejum. Sim, porque o jejum é que essa casta de demônios, Jesus disse que só sai com jejum e oração. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Sérgio, porque assim a gente sempre teve um trabalho de oração, né? De A oração é o mais importante. E ninguém entende isso, né? Você tem que orar e se você jejuar. não estiver orando, eu vou explicar isso, porque a minha mãe, ela falei para você que ela se converteu. Sim. Aí o Espírito Santo falou assim para mim: a sua mãe, eu vou recolher ela. Mas lá na casa dela, ela tinha sofrido um derrame, ela não falava, mas ela ouvia. Sim. Lá na casa dela, eles reclamam em cima dela. Eu quero que você suba lá e manda suas irmãs pedir perdão para ela. Olha para você ver. E eu fui, e como hoje eu não faço muito isso, mas como aquele tempo eu andava na rua fazendo obra, o quarto da minha mãe encheu de gente para orar. E eu falei, gente, aqui é oração, aqui não é barulho. Só que eu tenho uma sobrinha, que até hoje ela está assim, um pouco na igreja, um pouco no mundo, mas ela ficou um tempo firme na igreja. E naquela época, minha mãe tinha uma cadeira assim num canto do quarto, e quando a gente deu a mão para orar, eu nunca tinha expulsado um demônio. Aquele dia foi o primeiro dia. Por isso que eu estou falando para você. O demônio pegou essa minha sobrinha e foi empurrando ela caiu sentada naquela cadeira e estava matando ela sufocada também. Ele pegou na garganta dela. Aí eu falei assim, ó diabo, aqui você não vai fazer bagunça nenhuma, não. Eu vou ler o Salmo 91. E quando eu terminar, você bate em retirada. Eu li o Salmo 91, quando eu falei a última frase, largou da garganta dela e saiu. Aí meu sobrinho pegou ela e foi para a igreja junto com a esposa dele. Falei para ela, firma os passos na casa de Deus. E eles ficaram firmes por muito tempo. Mas depois começou a deslocar de novo. Falei, agora está precisando dar uma pressa lá de novo. Então assim, então, irmãos, eu falo para você que a obra de Deus é árdua, mas é bom quando você vê alguém que se converte de verdade e abraça o evangelho de Cristo, né, e fica firme, vendo o invisível. Porque o invisível, você não está vendo o céu, mas você sabe que ele está lá. Você não está vendo Satanás, mas você sabe que ele anda ao redor. Sim. Então, assim,
Nós temos que estar assim, sempre preparados diante de Deus. Sempre preparado. Claro que eu sou falho, sou pequeno, mas o nosso Deus ainda é grande. É grande. Com ele não Sim. tem demônio que resista. E nesse trabalho da tarde da bênção aí que o pastor Sérgio fazia, né? Que hoje ele só faz a noite da vitória. Era um trabalho assim, grande, né, pastor Sérgio? Limeira inteira passou por lá. É um mundo muito, muito promissor. Só que hoje, o trabalho de cura de libertação banalizou muito. Né? Muito banal. Porque trabalho de libertação, você vai para a oração, você prega a Bíblia, ora pelo povo e abençoa o povo. Mas hoje o que nós estamos vendo são algumas pessoas, eu tenho visto alguns vídeos, tenho visto alguns vídeos que às vezes as pessoas mandam, postam, zombando, brincando. Sim. E isso trouxe para nós que trabalha com o trabalho de cura de libertação, ou quem anda com a verdade com seriedade, sofre muito. Como eu estava lhe contando. A minha mãe me ajudou, mas com 11 anos eu me batizei. Porque aos 11 anos de idade não se batizava um menino na igreja. Entendeu? E eu tenho, desde os meus 11 anos de idade, que eu sou batizado nas águas, frequento reunião de obreiro, e eu vi muita coisa e aprendi muita coisa. Então, hoje, o meu ministério se deu, na verdade, aos 6 anos, porque com os 9 anos eu já fazia um culto na minha casa, que minha mãe morava na Avenida Antares, que eu tinha aproximadamente cerca de 30 garotos que eu pregava para eles e orava por eles. Então, tinha muita manifestação? Tinha. O senhor não fugia mais? Não, tinha. Eu nunca tive medo. Uma vez um colega na cidade de Minas Gerais, que eu rodei muito o estado de Minas, preguei muito no estado de Minas. Um colega me chamou, inclusive eu trouxe ele até para pregar em Mogi Mirim. Ele me chamou e falou assim: pastor Serginho, eu conheci o irmão e ele era um grande pregador assim, acho que você conheceu, né? Conheceu, Lise? Um pregador extraordinário. Um homem abria a Bíblia, irmão, um homem de Gênesis, Apocalipse, aquele homem dava aula. E era uma facilidade. Só que ele começava a orar 2:30 da manhã. Das 2:30, ele ia até o meio-dia. Ele não levantava. Aí ele me chamou um dia que eu fui pregar lá em Almenara. Ele me viu pregar. Prego, eu leio a Bíblia, eu esbolso ali uns versículos bíblicos. Prega sim, prega. Chama ele que ele prega aí, ó. E daí? O contato do pastor Serginho vai estar aí, ó. Chama ele para pregar. E daí, esse pastor me chamou, ele me chamou num canto. Ele falou: meu amigo, amei ver você pregar. Eu falei: mas pastor, você quer até meio? E ele sentou comigo e ele falou assim: nunca desrespeite a Satanás. Ele falou para mim: nunca respeite, mas use sempre o nome de Deus. E eu gravei. É mesmo? Porque o que nós observamos hoje com pessoas que trabalham com obras de libertações? Algumas pessoas hoje não têm o respeito, não se dão o valor de respeitar a Deus e saber que ali tem um ser e que dentro daquele ser existe um espírito maligno trabalhando na vida deles. Eles querem fazer show e eles querem fazer o nome deles aparecer. E isso é complicado de Deus, não vai. Eu pregando em Luiz Antônio, num ginásio, estava noivo da Lisimari, um pastor pegou, me chamou e perguntou assim: por que o senhor, quando foi expulsar o demônio, o senhor pediu para que Deus enviasse 3 anjos para que pudesse amarrar aqueles demônios? Eu falei para ele no momento, não me pergunte porque eu não sei. Mas o senhor convidou, o senhor pediu, tem que haver uma explicação. Ele queria explicação. Os mistérios de Deus você não se explica. Você não se explica. O senhor sentiu na hora de chamar os anjos? Na hora, eu era sozinho. Eu fiz uma cruzada
em Luiz Antônio, num cinema. Lotou. Não tinha lugar para mais ninguém. E eu sozinho para pregar. Às 3 noites. Meu Deus. A cidade, parece que de Luiz Antônio foi inteira. E aquele pastor me perguntou, mas por que o senhor pediu para Deus enviar o arcanjo e o Miguel? Eu falei para ele assim, não me pergunte, sentado na mesa. E a moça que Deus libertou estava do nosso lado. Possessa de demônio. Deus libertou ela. Meu Deus. E ela pegou ali o pastor e falou, pastor, só sei uma coisa. Estou livre e estou solta. Eu posso servir a Deus. Não quero nem saber porque ele chamou. Entendeu? Então, o máximo que você tiver de respeito por aquilo que você faz na obra, Deus vai lhe responder. Nós não vemos o caso dos homens que viram Paulo expulsar um demônio e acharam-se no direito de excomungar aquele demônio. Os demônios falaram assim, Paulo, nós conhecemos, mas você, quem você é? Pronto, levou a sua. Você, nós não conhecemos. Espancaram eles, entendeu? E tiveram que sair correndo. Então, são casos que nós observamos hoje, que na chamada, as pessoas não levam com seriedade. As pessoas não levam com verdade. Eu e a minha esposa fizemos um trabalho de libertação, até a Mari foi uma vez lá, acho que 1 ou 2 vezes em Piracicaba, numa igreja. Ela foi, não foi? Foi uma vez. Nós fizemos um trabalho em Piracicaba há muitos anos e Deus, por vontade de misericórdia, fez muitos milagres. E eu me lembro que uma vez, na área da revelação, Deus me deu uma mensagem. Eu não vou expor, mas eu chamei uma pessoa e a pessoa disse, não, pastor, mas só funciona se eu fizer isso e isso, que era o uso da cocaína. Sim. Entendeu? E ali Deus libertou aquela pessoa. A vida dele só se dava se houvesse o uso da cocaína. Então, como que aquela pessoa estava? Traumatizada, possessa pelos demônios, e a mente dele, o corpo dele, a vida dele só se dava se a cocaína fosse usada. Deus libertou aquele rapaz e falou assim, sou eu. E contando-se do ministério, como Deus me chamou, foi aos 6 anos. Aos 12, aos 13, eu já estava no estado de Minas Gerais pregando. Pregando aos 13 já estava pregando? Já estava pregando. E eu me lembro que no Salto de Minas Gerais, nós fomos fazer uma cruzada, uma igreja do tamanho dessa daqui, e chegando lá, e lá não tinha preto. Nesse lugar que eu fui em Salto de Minas Gerais, não tinha preto. Só os branquinhos. Tudo italiano mestiço, né? Que é italiano e uma outra nacionalidade de gente que agora eu me esqueço na minha cabeça. Quando nós chegamos lá, eu desci na rodoviária, o pessoal falou assim, nossa, mas olha que homem negro, pretinho, cara queimadinho do sol. E fui para casa do irmão, né? Que é o missionário Almir, não sei se ele está vivo, mas creio que esteja. E ficamos lá. A igreja entupiu. E naquela noite Deus nos deu uma palavra, pregamos. Tinha uma mulher sentada e comecei a falar sobre a vida de Eliseu, de Elias, pregando ali. Eram os temas que eu mais pregava. O diabo pegou a mulher flutuou. Meu Deus. Ela flutuou. Ela estava sentada, o diabo pegou ela flutuou e ela veio flutuando assim igual um avião e parou na frente do púlpito. Os obreiros que estavam atrás correram. Só ficou eu. Correram? Embora? Correram. Só ficou eu e o pastor Valdionor, que é vivo até hoje. Só ficou nós dois. Aí eu olhei para o pastor Valdionor, falei, pastor Valdionor, que Deus, irmãos? Pastor Sérgio, correu tudo. Eles me chamavam de missionário, mas eu não era nem missionário, porque eu não era nem consagrado. Sim. Eu era um jovem solteiro que eu adorava, porque eu via um pastor chamado Vitório pregar. E esse Vitório, ele era um loiro, bonito, dos olhos azuis, e ele ficava na minha casa. E eu via ele pregar e orar para Deus fazer milagre, eu via muita gente andar, sair da cadeira de roda e andar, eu falei, eu quero isso para mim. O senhor falou? Eu falei, eu quero para mim. Eu sentava nos primeiros bancos porque eu queria ver ele pregar. Se alguém me tirasse dali, eu fazia um berreiro, brigava, ixi, dava problema. Deixa eu aqui, que Ninguém me tirava do primeiro banco. Então, o que aconteceu? Lá, no Salto de Minas, os irmãos correram, a igreja, quem estava pro lado de fora, correu para ver qual seria a minha atitude. O diabo usou aquela mulher
E ele apontou para mim e disse, eu vou te matar. Eu disse, então mata. Porque eu também não levava desaforo. O senhor não estava com medo? Não. Porque quando ele faz isso, ele bota medo na pessoa, né? Põe. Eu falei, então mata. Ele disse, eu vou te matar. Eu falei, então mata. E ela flutuando aqui na frente do púlpito, o irmão Vogionor, A igreja toda vendo. ele desse tamanhozinho assim, arrancou o paletó, arrancou a gravata e foi para cima. Quando ele foi para cima, eu arranquei o meu também, fui para cima. Eu disse, aqui você não vai fazer gracinha. Irmão, o diabo flutuou aqui. E ele continuou aqui. E a mulher falou assim, então vocês vêm para vocês ver com quem que vocês estão mexendo. Eu sou o príncipe do inferno, eu sou Lucifer, você pode ser quem você for. Ele não tinha noção. Você pode ser quem você for. Você estava cheio de Deus, na Não. verdade, né? Nós oramos ali. Porque aquela quem está mulher cheio de Deus corre também, né? corre. Aquela mulher caiu, nós oramos, Deus libertou ela, foi embora. Na outro dia, aquela campanha, a cruzada de 5 dias, ela trouxe a família inteira. Veio a família inteira. Deus salvou todos. Glória a Deus. Nós fomos embora para Glória a casa Deus. dormir. Chegamos em casa, tomamos um banho, fomos dormir. Na casa do missionário Almir. Estamos deitados, escutamos uma corrente passando por cima do teto. Pastor, dá uma paradinha aí. Que agora eu vou ter que parar um pouco para fazer um merchan aqui, rapidinho. Quero apresentar a Jackson Car, Centro Automotivo, Mecânica Geral. Meu amigo Douglas trabalha com injeção eletrônica, freio, suspensão, todo tipo de conserto que você precisar para o seu carro. Contrate o Jackson Car. Auto-socorro também, você está com o seu carro quebrado no meio da estrada, ligue já para Jackson Car. Muito obrigado, Douglas. Linda de bonita, moda evangélica e feminina. Agora você tem onde comprar suas roupas bonitas e com qualidade. Isso mesmo, a Linda de Bonita está nos apoiando, essa grande loja de moda evangélica. Entre em contato com eles ou vai lá fazer uma visita, tá bom? Linda de Bonita agora está aqui no podcast Fortalecendo a Fé. Meus amigos, RR Canoli, o nosso colaborador, eles são fabricantes de canudinho. Sabe você que fabrica doces caseiros ou revende? Eles fabricam aqueles canudinhos para fazer aquele famoso canudinho com doce de leite, tá? Dá uma conferida com o pessoal lá, o pessoal é gente boa, é legal. Eles têm sabor e qualidade premium. Confiram lá, pessoal. Pessoal, Foluc Engenharia, estruturas metálicas, estruturas de concreto, alvenaria estrutural, laudos técnicos e também acompanhamentos de obra. O nosso amigo engenheiro Claudinei, apoiador desse canal, ele é de confiança e tem um trabalho de altíssima qualidade, pessoal. Entre em contato com ele, verifique certinho o serviço dele, faça um orçamento, porque com a Foluc, qualidade e confiança é levada a sério, tá bom, pessoal? Pode continuar, pastor. E aquela A corrente, corrente correndo por cima do telhado. O pastor Valjonor parou e ela desceu no fundo da escada da casa e veio aquela corrente andando e parou na porta da sala. Fechou a porta da cozinha e fechou a porta da sala. O pastor Almir estava deitado. Levantou a corrente, Satanás. Aqui não. Aí nós levantamos e começamos a orar. Ele faz isso mesmo, né? Para assustar a Faz. pessoa. Faz. Irmão, ali eu vi 2 coisas. Deus permitindo nós ser provados e Deus mostrando para se nós queríamos ou não queria servir a Ele ou continuar. Que era isso que ia enfrentar pela frente, né? Não tinha outra alternativa? Pastor, tem muita retaliação? Tem. Mas sente assim, porque eu já vi pessoa que fala que quando expulsa o demônio, sente canseira no corpo, sente aquela... É difícil. Aquele A irmã peso. Lisimari poderia estar aqui para falar. Ela sabe do que nós estamos falando. Quantas vezes ela vai joelhar na sala, às vezes eu estou deitado, ela levanta 10h30, 11 horas, ela vai passar por horário de 10h30 até 2 horas da manhã. Quer acompanhar ela, Marquinhos? Bora? Acho que eu não dou conta não, né? Quando ela vai orar, que ela está lá na sala, ela começa a sentir arrepio. Ela escuta alguém andando, Meu Deus. alguém subiando. Então, Tudo para botar medo. as pessoas não entendem, as pessoas dizem, não, isso é coisa da cabeça de vocês, não é. O demônio, ele é sagaz, porque ele é um espírito, porque ele foi anjo de luz.
Ele foi anjo de luz. E ele sabe muito bem que o mundo espiritual existe e Deus age através dele. Ele sabe. Então, o que nós devemos fazer? Nós que somos evangélicos, crentes, que trabalhamos no trabalho da libertação, temos um pouco mais de respeito e procuramos servir mais a Deus, deixar que o nome de Deus apareça. Se nós nos esconder atrás de Deus e deixar o próprio, ou Deus, ou o próprio Jesus, melhor dizendo, aparecer, que é no nome de Jesus, as coisas vão acontecer. Hoje, como nós estamos num podcast aqui, e o horário já foi, né? Já foi, a gente já tem que dispensar o pastor. Foi, né? A gente precisa botar Jesus na frente. Porque se Jesus não for na frente, as coisas não acontecem. Essa mulher que está comigo aqui, chamada irmã Mari, irmã Lise Mari, que está aqui, a minha companheira, nós oramos por uma mulher lá na cidade de Limeira que se retalhou todinha. O diabo pegou ela dentro de casa, o marido estava trabalhando e disse para ela, pegou o filho dela novinho no colo e disse, corta o pescoço e bebe o sangue dele. Depois você se mata. Meu Deus. O marido dela foi chamado, que era um menino que vivia no tráfico, Deus libertou. Eu dei uma palavra para ele a respeito, você tem que fazer uma carta, manda lá, nós vamos te orientar. Ele mandou a carta, entendeu? Os meninos aceitaram. Ele estava na oficina trabalhando, e aí ouviram-se voz dentro da casa, e o rapaz estava trabalhando, a casa toda fechada. A vizinha disse, não, tem alguma coisa errada, manda chamar o marido dela na oficina. O marido foi na oficina, chamaram ele na oficina, ele veio correndo, quando ele chegou, ele abriu o portão, que ele entrou dentro de casa, ela com a criança no colo e com a faca no pescoço da criança. E ele disse, bem, o que você está fazendo? Ela olhou para ele e falou assim, você não está vendo? Ele está sentado ali, ó. Ele está mandando eu cortar o pescoço dela e beber o sangue, depois matar você e depois me matar. Ele entendeu que não era uma coisa normal, começou a clamar pelo sangue. E o diabo sentado no sofá da casa dela, lá em Limeira, entendeu? Num dia de sexta-feira, era a terceira sexta-feira do mês, nós estávamos no jejum, na igreja sede. O marido dela levou ela, irmã Lise Mari, me lembro se você estava, acho que estava assim, orou com ela dentro do banheiro. Ela estava toda retalhada, que ela havia se passado a faca. E não matou a criança porque o menino chegou, porque alguém chamou, levaram para a igreja, nós oramos por ela, Deus deu vitória. Então, as pessoas acham assim, pregar é fácil, mas tem que ter uma vida de consagração, porque hoje, com todo respeito, nós temos muitos pregadores que se dizem pregadores, que não honram mais a palavra, entendeu? Com todo respeito, vai numa igreja pregar com braço grande, namora uma moça, namora uma mulher, namora a outra, deita com um, levanta com outro, dorme com outro e acha que está na bênção. Não há de santidade, né? Não tem santidade. Eu louvo a Deus porque acredito que tem algumas pessoas me ouvindo e tenho plena certeza que pastor Ângelo Galvão também, nosso presidente, está nos vendo. Eu louvo a Deus pela atitude dele. Louvo a Deus de poldar alguns pregadores e de poldar algumas pessoas. Porque são pessoas que não têm caráter. Porque se tivesse, não fazia tais coisas. Respeitaria a igreja, porque paga ali a passagem, paga ali a oferta, paga ali a gasolina do carro, paga ali o hotel, paga ali o avião, e o cabra não respeita a igreja. Aí o cabra vai embora, amanhã o pastor tem que ir atrás resolvendo todos os pepinos que ele deixou de errado. Tem que resolver tudo. Tem que resolver tudo. Eu louvo a Deus porque eu tenho uma irmã que hoje já dorme no Senhor, missionária, Valentina, falecida, que dorme no Senhor. Eu ia para Campinas para orar por algumas pessoas, entrei em várias casas de gente muito riquíssimas em Campinas. Orei por muitas pessoas, Deus deu vitória. Um dia orei por um rapaz que ele é médico, do ex-presidente Fernando Henrique, foi o presidente da República do Brasil. Eu fui orar na casa desse cidadão. E ele chegou, quando eu cheguei lá, que ele me recebeu, falou assim, ô Gaspar, a Valentina fala muito bem de você, e eu queria que você orasse por mim, que eu quero vender uma casa. Eu disse, mas qual o valor? Ele disse, na época, 600. Eu disse, tá pouco. Você tem que pedir um pouco mais para o meu Deus. Ele disse, mas quanto você acha que eu posso vender? Eu falei, pede um pouco mais. E ele foi dando valor. E eu falei, agora tá bom. Nós oremos, Deus deu vitória. Ele
Antes de nós saímos, eu disse para ele, quando nós saímos daqui, o telefone vai tocar, você vai vender essa casa. E ele disse, tá bom. E ele é médico, o filho é médico. Quando nós levantamos da mesa, que abrimos a porta, o telefone tocou. O cara falou assim, eu fecho por tal valor, e era o valor que ele pediu para Deus. Meu Deus. Vendeu a casa, Glória a Deus. me mandou uma oferta, e eu disse para a falecida Valentina, não é minha essa oferta. E era um valor bom, 15 ou 20 mil, se eu me lembro na época. Eu disse, é o Hermano. O Hermano era um pregador, um moço sofrido, mas que pregava uma palavra digna, que uma vez quase bateram nele, porque Deus usou ele por causa de uma pessoa que estava num erro lá, e Deus revelou para ele, contou, desvendou o negócio, tudo, os caras quase quebraram ele. Eita. Pastor Hermano, um homem de Deus. E aí eu falei para ele assim, Valentino, o Hermano vai chegar e você dá esse dinheiro para ele, que ele vai comprar uma casa para ele. Ele comprou uma casa lá em Campinas, numa região que estava começando, que foi o valor que deu, e a mulher dele teve filho. Então, eu já vi Deus fazer muitas coisas, mas com muita simplicidade, humildade. E eu sempre digo para minha esposa, sou simples. Ela diz, não, você é muito metido. Você é muito metido. Disse, é um negão charmoso. É aquele negócio, você traz da roça o caráter e você se retrai. Eu já fui convidado para algumas coisas, mas eu nunca quis entrar porque eu entendo o seguinte, que Deus tem sempre uma brasa viva para uma fenda em que Ele quer colocar ela no lugar certo. Que bênção. Entendeu? Então as coisas não podem ser aquilo que a gente acha que tem que ser. A gente precisa entender, Deus, eu quero aqui, quero. Um dia um irmão chegou lá em Limeira, na minha casa, ele foi um grande homem de Deus, hoje ele está com um problema muito sério. E ele falou assim, você está amando ela, minha esposa, olha o rosto dela. Olha o rosto dela. Cuidado. Você está amando, mas eu falei, num dia, eu não estou, pastor, eu quero ficar aqui, eu não quero sair daqui. Eu decidi ficar, e hoje eu ouvi uma palavra, Deus me deu uma resposta. Eu acho que depois de 4, 3 anos, pastor José Brandão, pregando hoje. Você tem com autoridade, quando orar, entrar e mudar as estações, Deus te dá permissão. Pastor José Brandão pregando hoje. Eu fiz uma mudança na minha vida para ficar em Limeira. Eu fiz uma mudança. Porque o que eu vi? Deus me deu casa em Limeira, Deus me deu filho e Deus me deu uma vida abençoada na cidade de Limeira. E eu disse, eu não posso sair porque um pastor falou, Sérgio, você tem que fazer algumas coisas por Limeira. Tem muita coisa ainda. Limeira fez meu casamento, Limeira me apoiou. E quando eu cheguei lá em Limeira, não tinha muitos negros em Limeira, né, irmã Mari? Me lembro, nem como bem. Não tinha muitos negros em Limeira. Mas eu, quando cheguei lá, um colega, pastor Guaraci. Ah, não, hoje pregando não tinha, não, era só os mesmo, porque até inclusive a mulher que me indicou falou assim: vai lá que tem um pretinho lá que Deus usa. Foi. Quando eu cheguei em Limeira não tinha. E aí o pastor Guaraci, ele era tudo branco. Um alemão, bonitão. Ele olhou para mim e falou, então você aqui em Mogi Guaçu, para comer uma peixada. Veio eu e pastor Aparecido Dias, pastor Reginaldo. Ele sentou comigo e falou assim, você e o pastor Geraldinho que dorme no Senhor, é o único negro que nós gostamos em Limeira. Ei, só tinha o senhor? Você era o único mesmo. Você não tem noção. A irmã Liz e Mari. A irmã Liz e Mari, cuidado. É o saber entrar e o saber sair. As pessoas precisam saber entrar. Também ele não era muito conhecido, né? Ele vinha vindo de fora. E o bom testemunho abre porta. Para assumir um grande trabalho. E Deus honrou ele lá. Deus honrou muito ele lá. Nesse trabalho. Porque muitos pastores, na época, né, pastor Sérgio? Muitos pastores que eram assim, já, vamos dizer, raiz da igreja, abraçou a causa. E foi ajudar. E o trabalho cresceu, Deus prosperou. Muitas almas. Eu acredito que Deus fez um grande reboliço ali naquele trabalho. Graças a Deus. E eu louvo a Deus por isso. E eu vejo assim, Deus
tem o seu tempo de todas as coisas. Hoje ele não quer mais fazer isso, mas Deus sabe lá na frente o que Deus tem para ele. Ele fica patinando que não quer, mas o não dele também Deus. Verdade. Deus pega. Deus chega junto. Graças a Deus. Infelizmente a gente tem que chegar ao fim, porque os horários. Verdade. Sim. A gente tem que dormir, né, pastor? Verdade. Mas, irmãos, eu quero falar um negócio para vocês. Deixar Pra pro vocês vamos até dois. 2 horas da manhã. Eu não sei vocês dois como têm a vida com Deus, mas jejum e oração e palavra, Isso é verdade. para que vocês vençam as lutas, porque não é pouca. Não é. Isso é verdade. Não Só é Deus pouca. sabe o que a gente passa. Ixi. E isso, nos dias atuais, vai ficando cada vez pior, porque a Bíblia fala assim, ó, que nos últimos dias apostarão muitos da fé. Até, inclusive, houve um comentário assim na série, que nós devemos aprender a falar bem, ler bem, e eu penso que o melhor de Deus é nós termos Deus para apresentar Ele como Ele é. Porque a Bíblia fala que os discípulos eram doutos, mas tudo que eles iam fazer era com oração, com jejum, e quem determinava era o Espírito Santo. Então essa é a resposta de Deus. Jejum, oração e a palavra e o Espírito Santo dando orientação. Amém. Se ele não der, fica na posição, esperando. Mas a verdade é que vocês não vão ficar aqui. Deus já tem preparado um lugar bom, excelente para vocês. Amém. Hoje, se hospedou aqui, nesse lindo quarto, abençoado por Deus, mas vocês estão sendo observados. E observações por pessoas que têm condições financeiras muitíssimo altas e bem elevadas. Aguarde o tempo, porque logo, logo vocês vão para um lugar aí abençoadíssimo, chique, Amém. Amém. entendeu? E Sei, vai vai ser assim, aquele lugar que vai ter aquela sala de recepção, aquele negócio assim gostoso. Aí Tem o senhor vai saladinha voltar, aqui, né? Aí, Fique em paz. o pastor volta para falar com a gente. Fique em paz, porque o negócio está sendo encaminhado. Amém. Deus está trabalhando. Agora, para os nossos internautas, o que eu poderia dizer para vocês? Sou simples, não tenho mais o que falar, a não ser, como diz o livro de Atos dos Apóstolos, que eu amo, né? Um dos livros que eu mais amo é o Atos dos Apóstolos, e também um lema, que é um hobby meu, que eu gosto mesmo de pregar dele, é o primeiro livro de Josué e o Salmo de número 91. É um dos maiores livros que eu gosto, eu amo. Primeiro é Josué, Salmo de número 91. Essa para mim é a minha base. Dali eu falo com Deus. Amém. Entendeu? Glória a Deus. Muito obrigado. Eu quero agradecer a Deus pelas suas vidas, Amém. pela oportunidade. Os internautas, Deus abençoe, tenham uma excelente noite. E eu quero deixar aqui o Salmo 27. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Então descanse em Deus, que está no controle de tudo. Isso mesmo. Amém. Glória a Deus. Não tem um podcast melhor que esse? Não Não tem, não. É só o podcast Fortalecendo a Fé. Olha o nome. Maravilha. Fortalecendo a Fé. Amém. Foi Glória Deus a que deu esse nome pra gente. Amém. Né, Marcos? E assim Isso aí. Deus vai levando a palavra de Deus Amém. para muitas pessoas. Vocês vão compartilhando aí, curtindo. Que Deus vai fazendo o jeitinho dele, né? A gente faz a nossa parte e Deus faz a dele, né, pastor? Amém. Glória a Ô, Deus. Marcos, quer falar alguma coisa, Marcos? Eu só queria, né, pedir, além de tudo, agradecer, né, a vinda do pastor, da irmã Mari, né, seus testemunhos edificou a nossa vida, recebemos demais. palavra de Deus aqui, promessa, né, onde que Deus está reunido sempre tem algo novo. Amém. Glória a Deus. Eu queria pedir para o pastor mais uma vez e para a irmã Mari, né, pode ser em rápidas palavras, que a gente está finalizando o ano, né, provavelmente esse vídeo vai estar no ano que vem já, né, no ano que vai estar começando, de muitas pessoas que estão terminando o ano, talvez não da forma que queria estar, né,
A gente vem de uma época difícil, né? Muitas famílias passando dificuldade. E é muito fácil a gente falar, né? Para louvar e glorificar Deus na bonança, né? Sim. Mas na dificuldade é um pouco mais difícil de dobrar o joelho. Sim. Né? Na dificuldade. E que o pastor e a irmã Mari pudesse trazer uma palavra para alguém que está nessa situação, que agora esse vídeo está chegando em janeiro, né? Que tem um novo ano pela frente, né? Amém. Então, eu vou deixar uma palavra que se encontra aqui em Filipenses. É só um minuto. Depois, se o pastor Sérgio quiser falar alguma outra coisa. A Bíblia diz assim, aqui em Filipenses capítulo 4, diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendesse, recebesse, ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Louvado seja Deus, porque esse versículo ensina que tudo aquilo que é bom, Deus está no meio. Amém. Deus nos conduz por caminhos que nós não compreendemos. E o controle das nossas vidas está na palma das mãos de Deus. Ele diz no Isaías 43, versículo 13, não temas, porque eu te ajudo, eu te tomo pela mão direita e te ajudo. Talvez a tua situação não seja das melhores, mas tem uma coisa, Jesus manda você não temer e ele te toma pela mão direita e te ajuda. Amém. Então confie em Deus, porque como eu já disse no Salmo 27, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Não tem outro caminho. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não tem por onde ir se você não estiver nesse caminho, se você não estiver nessa verdade e se você não estiver confiando nesse Deus. É toda a resposta que você precisa para que as portas venham abrir, para que a sua vida venha a ser fluir e você venha a ser feliz. Porque nós não estamos aqui brincando de ser cristão. Nós estamos buscando a santa cidade. E para entrar lá, nós precisamos ter vida com Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Eu agradeço essa noite, essa oportunidade que Deus dá para mim falar isso. Porque Jesus ama você que está me ouvindo. Talvez você fale assim, mas a minha vida não deu certo, nada tem dado certo. Vai dar, porque a Bíblia fala, põe a tua boca no pó, que talvez haja esperança. Falta você descer na presença de Deus, falar com o Pai, e Deus vai suprir a sua necessidade. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Amém. Que palavra. Meus irmãos, já foi falado, né? Queremos apenas complementar Salmo de um número 1, a bem-aventurança. Amém. Talvez existe uma dor na alma por não ter amigos bem-aventurados na área financeira, né? Até mesmo, quem sabe, falta aqueles colegas, aqueles companheiros que o abrace, o ajude, mas fique em paz, porque a Bíblia diz que nessa bem-aventurança nós não devemos nos assentar à roda dos escarnecedores. O nosso prazer é na lei do Senhor. Amém. Se é na lei do Senhor, ela vai trazer para nós algo inexplicável, aquilo que nós não conseguimos explicar. Porventura, Deus abre uma porta, Deus abre uma janela, como por exemplo, no dia de hoje, o irmão lá depois confessou para nós, chamando o irmão que estava dirigindo o trabalho, dizendo, meu Deus do céu, eu vendi mesmo uma empresa minha e está difícil de eu receber, eu tenho um dinheiro para receber, não estou conseguindo receber, e Deus falou hoje. Então, descansa no Senhor. Amém. Talvez você esteja conosco hoje aqui, nos assistindo, participando, provavelmente ano que vem você vai tornar a rever, vai rever,
E possivelmente você vai entrar um ano se perguntando, Deus, o que foi esse feito das promessas? Descansa. Deus não tarda, Deus não chega atrasado, Deus chega na hora. Passe esse deserto. Dê glória a Deus. É difícil? É. A mesma coisa Deus fez com Davi. Levava comida para os seus irmãos, via o que estava acontecendo, trazia relatório para o seu pai, mas não podia guerrear. O dia que Deus permitiu lhe dar uma palavra, os irmãos queriam lhe matá-lo, porque não poderia falar. Mas a mensagem chegou ao ouvido do rei. O rei mandou lhe chamar e disse, veste então aqui as minhas armadura. Não tinha como, que ele balangou para um lado, balangou para o outro, quase caiu. Ele pegou 5 pedrinhas. Com uma pedrinha, ele derrubou o gigante. Você não precisa usar as 4. Use apenas uma. Aleluia. Deus te dará a vitória. Amém. E o ano que você vai entrar vai ser de restituição. Esse gigante vai cair e tu vai ser abençoado. Amém? Amém. Glória a Deus. Muito obrigado a vocês que assistiram o podcast Fortalecendo a Fé. Fique com essa palavra. Você, dono de empresa que quer nos ajudar, quer nos apoiar, entre em contato com a gente. Abençoe essa obra. Com certeza Deus vai abençoar você. Muito obrigado. Fique com Deus. Podcast Fortalecendo a Fé. Fica por aqui.